Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Hoje é dia 1º de março de 2022. Vamos ler hoje no livro de Gênesis, no capítulo 23, a morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultura a tua morta. Perdão, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. Ele falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Éfron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipé, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Éfron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade: de modo nenhum, meu Senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Éfron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Éfron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Éfron pesou-lhe a prata, de que este lhe falava, diante dos filhos de Het. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Éfron, que estava em Maquipé, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Het. De todos os que entravam pela porta da sua cidade, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipé, fronteiro a Mamre, que é Hebron.
na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da café que nele estava, em posse de sepultura. Amém. Então é bem claro esse capítulo aqui, né, irmãos? Abraão tem a sua esposa morta, Sara morreu, e ele estava peregrinando em terra estranha, porque na época ali não era nada dele ainda. Não é isso, irmãos? Era de Het e dos seus filhos, Hebron, não é? Esta parte de terra era dos filisteus. Abraão já havia peregrinado no Egito e agora estava peregrinando na Filisteia, que é a Filístia, não é mesmo? Terra dos filisteus. E ali morreu Sara, desta terra que na época fazia parte da Filístia. Não é isso, irmãos? E ele precisava enterrar, sepultar a sua esposa Sara. Não é? Então ele foi até o proprietário, né, da maior parte das terras, que era Het, a pedir uma sepultura. Não pedir dado, mas comprado. Não é isso? Para que ele pudesse sepultar a sua esposa. Abraão não sabia que esta terra toda seria dele, não é mesmo? Ou melhor, ele sabia, porque Deus já havia feito esta promessa, que toda a terra que ele estava seria dada a ele e a sua descendência. Não é isso, irmãos? Então Abraão já tinha uma promessa de Deus na sua vida, de Deus dar essa terra para ele e para a sua descendência, que seria maior do que o número das estrelas dos céus e maior do que o número da areia do mar. Não é isso, irmãos? Então Abraão vai e compra esta sepultura. E esta sepultura de Maquipela está até hoje em Jerusalém. Não é isso, irmão? Essa terra de Hebron ali é Jerusalém. Não é mesmo? Os arredores de Jerusalém, a terra prometida, onde até hoje vai turistas para verem onde é esta Maquipela, sepultura de Abraão, porque além de Sara e Abraão que foram sepultados ali, foram também Jacó e Rebeca, não é? Isaac e Rebeca, me perdoe, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia, a Raquel, que era mais amada por Jacó, mais querida por Jacó, não foi sepultada ali, nesse sepulcro de honra dos patriarcas de Israel. Ela foi sepultada a caminho de Éfron, não é? De Efrata, que é Belém. Veja bem, a mulher que Jacó mais amava, não é? Que ele queria mais próximo dele, não é? Deus a sepultou fora do sepulcro dos patriarcas. E de Raquel ele teve apenas 2 filhos. De Leia ele já teve 8 filhos. Não é isso, irmãos? 8 e 2, 10. 7 filhos, né, irmãos? 7 filhos, mais 2, 9, mais 2, 11 e mais 2, 13. Exatamente. Ele teve 7 filhos, 6 homens e uma mulher, todas de Leia. E depois ele teve 2 filhos de cada escrava e mais 2 de Raquel, que ele muito amava a Raquel. Mas Raquel não era tão obediente a Deus. Pode ver que
ela roubou os deuses do pai dela. Ela foi educada a adorar outros deuses. Ela tinha esse costume, o que era desagradável a Deus. E Jacó, não é mesmo? Jacó já amava mais ela. Quem disse que Jacó também não fazia o que ela gostava de fazer ali, né, irmãos? Só Deus o sabe, não é isso? Adorava os deuses de sua esposa. Por isso que Deus não gostava muito de Raquel. A beleza dela era atraente, mas o coração dela não era reto para com Deus. Então Deus achou correto sepultar ela fora do sepulcro de honra. Ela foi sepultada numa estrada. Abriram uma vala ali, puseram pedra e sepultaram ela ali. Ela não foi sepultada numa sepultura de honra, como Léia, como ele, como Abraão e Sara, como Léia e Jacó, Isaac e Rebeca. Não é isso, irmãos? Tudo isso é a vontade de Deus. Esse sepulcro existe até hoje e está lá em Israel, na cidade de Jerusalém, onde muitos milhares e milhares de pessoas vão visitar todo ano em Israel. Esta sepultura que diz em Gênesis capítulo 23, Maquipela, em Hebron, que antigamente se chamava cidade de Arba, Kiriat Arba, cidade de Arba. Então diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, viveu bem, 127 anos, Deus deu de vida para Sara. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos da sua morta. Me perdoe, vou ler novamente. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Com muita honra, né, irmãos? Em comprar um campo, porque Abraão era muito rico, não é isso? Foi até o dono da cidade, não é isso? Propor uma venda de um sepulcro. Não é? Eles tratavam Abraão como um príncipe de Deus, porque Abraão era muito abençoado. Mesmo no Egito, Faraó, que teve aquelas enfermidades por causa de Sara, sua mulher, não é? Juntamente com a sua família, honrou grandemente Abraão, lhe deu posses, servos e servas e animais, mais ovelhas e mais gados. Então Abraão tinha uma grande fazenda, irmãos. E não era diferente na Filisteia, em Hebron, não era diferente na cidade de Kiriat Arba. Eles honravam Abraão como um príncipe. E realmente Abraão era um príncipe de Deus, um homem em que estava iniciando a promessa de uma grande nação, não somente Israel, mas hoje a nação através de Jesus é toda a terra. Não é isso, irmãos? Todos aqueles que crerem em Jesus e forem batizados serão salvos. Não somente Israel, mas todas as nações da face da terra. Uma grande nação
milhões e milhões de almas através de Abraão, o príncipe de Israel. Não é isso? Louvado seja o Senhor. Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, não é? Tu és príncipe de Deus. É um dos principais, o principal de Deus entre nós. Escolhe qual sepultura tu quiser, esta tu terás. Ouve-nos, Senhor, tu és o príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte. Nenhum de nós te dará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. Uma forma de respeito a eles, né, irmãos? Uma inclinação como uma forma de respeito a eles. Eles falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me, intercedei por mim junto a Éfron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipé, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Éfron Eteu, sentando-se ao meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entraram pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepultura, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Éfron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Éfron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, aproximadamente 6 quilos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Era um campo grande, irmãos. Não é somente uma sepulturazinha. Era um campo grande, né? 400 ciclos, 6 quilos de prata. Era um terreno grande. Não é um sítio. Na verdade, aproximadamente um sítio. Tendo Abraão ouvido isso, a Éfron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Éfron, que estava em Maquipé, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor. Não é? Olha só o tamanho, não era só aquela partinha da caverna, né? Vamos ler de novo, ó. Assim o campo de Éfron, o campo, ó,
que estava em Macpela, fronteira a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, um bosque, e todo o limite ao redor, uma fazenda, na verdade, isso aí. Hoje em Israel encontra-se ali esta caverna, que as pessoas entram para ver o sepulcro de Abraão. Como Deus fez tudo certo, né? A prova de Abraão de matar a Isaque, o seu único filho, a quem ele amava muito, já era um filho de promessa quando ele não podia ter mais filhos, que Deus prometeu e fez um milagre de Sara engravidar aos 99 anos, não é isso? Quase 100 anos de idade, ficou grávida, não é isso, irmãos? Uma coisa impossível, não é? Olha o amor que Abraão tinha pelo seu filho, e ali ele foi provado a matar o seu único e amado filho, não é? E Abraão ia realmente matar. Deus sentiu a intenção de matar o seu filho, e foi aprovada a sua fé. Vejamos bem que Abraão estava ali nesse local, que era o Monte Moriá, onde é a promessa de séculos para frente. Jerusalém foi fundada ali, na promessa, na prova de Abraão, foi fundada Jerusalém, onde Abraão foi provado e passou a prova de matar o seu filho, o único filho. E ali Deus criou a cidade santa, numa coluna muito forte, não é? A obediência e a fé de Abraão. E a mesma coisa, esse ato ele faria em Jerusalém mesmo, matando Jesus Cristo, permitindo que ele fosse morto, seu único filho. Olhe que fundamento do plano de Deus. Para quem não tinha esta visão, a partir de hoje você já está tendo esse entendimento, esta visão. Abraão, Monte Moriá, fundada Jerusalém, a cidade santa, onde Cristo desce, não é isso? Na sua missão, completa a sua missão vitoriosamente ali, como Deus pediu para Abraão matar o seu filho, não é isso? Jesus, o Filho de Deus, é morto por permissão de Deus. Então vejamos que Deus vai um pouco além de Abraão e permite que o seu amado unigênito, primogênito, filho dele, do nosso grande e poderoso Deus, é dado à morte, não é isso? Para livrar a humanidade da perdição e dar um caminho santo de salvação e vida eterna. Neste ato cumpre-se a palavra que Abraão seria pai de multidões, de nações, porque a partir da morte de Jesus Cristo rasgou-se o véu do templo, não é isso? E a terra ficou ligada diretamente com os céus, a todas as nações, não é? Que for apregoado o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E como antigamente somente Moisés, os profetas que Deus escolhia, que tinham o direito de conversar com Deus, hoje esse véu que já foi rasgado nos traz o direito de sentir o Espírito Santo. Como Jesus disse, após a sua ressurreição, vou para o Pai, não vos aparteis de Jerusalém, para que do alto eu vos envie o poder, que é exatamente o Espírito Santo, que aquele velho Israel
da promessa da cidade santa, de uma terra prometida na terra, não é? Eles não tinham esse contato com Deus diretamente, como nós temos hoje, esse contato direto com Deus, através do seu Santo Espírito. Irmãos, uma promessa maior que a do Velho Testamento, porque disse Jesus: eis aqui quem é maior do que Moisés, maior que Salomão. Esse Novo Testamento que Ele trouxe para nós, que somos os seus herdeiros, nos promete o quê? Irmãos e irmãs, uma cidade santa celestial, no reino dos céus, não uma cidade na terra, como o Velho Testamento e o Velho Israel. Esse Israel aqui é o Novo Testamento, uma promessa maior, de um lugar celestial, de uma cidade santa, de ouro, celestial, aos seus filhos amados e queridos. Uma promessa bem maior do que o Antigo Testamento para os israelitas. Deus deu a todas as nações, não é isso? E cumpriu a palavra, não é? Que Abraão seria pai de muitas nações, de todas as nações na face da terra. É isso, irmãos. Poderoso Deus, o plano de Deus nunca será abalado, toda a terra será nossa, não existirá diferença de línguas, um só povo e uma só a nação, uma promessa que nós estamos lutando para que se cumpra na face da terra. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Depois sepultou, me perdoe, irmãos, se confirmaram por posse a Abraão todo esse campo de Maquipela que nós lemos aqui agora, né, irmão? Não somente a caverna, mas os arvoredos, que é um grande pomar, um bosque, né? Nós vemos aqui, ou vejamos aqui, que a terra que Abraão comprou era, né, muito grande, como uma fazenda, 400 ciclos de prata, não é? Vejamos que Judas vendeu a Cristo por 20 moedas. Né? Olha só a quantidade, 20 moedas dá quantas gramas? Né? 5 gramas dá 5 graminhas cada moeda, 10 moedas, 50, 100 gramas, 100 gramas. Aqui tinha 6 quilos de prata, irmãos, não é isso? Uma grande extensão de terra, com bosque, caverna, pomar, não é isso, irmãos? Então, se confirmaram por posse Abraão, na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Mamre, que é Hebron, Jerusalém, irmãos, terra santa, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna,
que nele estava em posse de sepultura. Amém. Glórias a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.